O que a mendiga negra faz ao abraçar o homem chorando no beco deixa o milionário sem reações. A chuva caía pesada, cada gota ecoando como um tambor na cidade, onde a luz dos postes se refletia nas poças d'água e criava um cenário de desolação. Lucas, com seu paletó caro e encharcado, caminhava sem destino, o cheiro da urina das ruas misturando-se com o aroma da sua solidão. Era um milionário, sim, mas cercado pela escuridão da sua própria vida, repleta de riquezas que não preenchiam o vazio que o consumia. Ele olhou para as luzes distantes da cidade, inalcançáveis, como seus sentimentos. Ao percorrer um beco escuro, ele parou, a dor crescendo em seu peito, e lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que havia feito de errado? O que era tudo isso? O eco da cidade zombava dele. Então surge Maria, a mendiga, com seu cabelo desgrenhado e roupas puídas, não hesitou. Ao vê-lo chorando, aproximou-se. Sua expressão era morna e acolhedora. Um gesto único, um abraço. O contato foi surpreendente. Lucas estava tão acostumado a muros, a afastar as pessoas, que o calor daquele abraço o desarmou completamente. Enquanto a chuva tamborilava em sua pele, ele sentiu um nó na garganta e um aperto no peito. Aquela mulher, tão desprezada pela sociedade, oferecia algo que nenhum luxuoso apartamento ou carro esportivo poderia proporcionar: compaixão genuína. O abraço tinha o poder de quebrar a barreira entre eles. E no silêncio da noite, ele começou a falar, as palavras escapando como um ralo cheio. Por que você está aqui? Ele perguntou. A voz embargada. Maria sorriu de um modo que fez o coração de Lucas disparar. Era como se ela conhecesse suas dores, como se tivesse lido cada página da sua vida. Ainda que os dois viessem de mundos tão diferentes, porque a cidade está cheia de almas perdidas, ela respondeu, e algumas delas se esquecem do que realmente importa. Ela olhou nos olhos dele, como se tivesse o controle do seu destino nas mãos. Um silêncio pesado se instalou, e Lucas não pôde deixar de se perguntar o que mais aquela mulher sabia. Para sua surpresa, Maria revelou um segredo que desafiava a lógica. Ela era parte de sua família, uma parenta que ele nunca soube que existia, perdida nas intersecções da vida. A chuva parou, mas o peso da revelação continuou a ecoar. Você não sabe o quanto isso pode mudar tudo, ele sussurrou, a mente a 1000 por hora, mergulhando em possibilidade e incerteza. Mas enquanto a conexão entre eles crescia, Lucas sentiu que havia uma sombra à espreita nas sombras do beco. Olhos observadores, talvez pessoas que queriam silenciar verdades demais. O mundo lá fora não era amistoso, e ele sabia que essa revelação vinha com riscos. A tensão se acumulava. Era uma batalha interna. Recuar para sua vida vazia ou avançar para algo verdadeiro. Ele olhou para Maria, seus olhos brilhando com um entendimento profundo e misterioso. Ali entre a chuva, o medo e o abraço, Lucas percebeu que aquela noite mudaria tudo. O que ele faria com isso? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença
Vamos interagir. Enquanto Lucas se perdia nos olhos de Maria, um intenso misto de medo e esperança o envolvia. O abraço antes reconfortante agora parecia uma linha tênue entre duas realidades, e conforme as palavras dela se aprofundavam, a atmosfera ao redor deles pesava cada vez mais. Você é parte da minha família, repetiu Lucas, tentando processar a revelação. Era como se todas as engrenagens de sua vida estivessem se movendo a uma velocidade insustentável, ameaçando descarrilar a qualquer momento. O que mais ele não sabia? O que mais essa mulher simples poderia lhe contar? Maria sorriu novamente, mas a expressão dela foi rapidamente substituída por um olhar distante, como se uma sombra tivesse passado por seu coração. Eu sou, mas existe uma verdade ainda maior, algo que pode pôr tudo a perder, algo que não sei se você está preparado para ouvir. Justo quando Lucas estava prestes a perguntar mais, um barulho de passos apressados ecoou no beco. Ele virou-se, a adrenalina pulsando em suas veias. A figura que se aproximava era um homem grosso, vestindo um casaco escuro e uma expressão feroz. Seu olhar fixo em Lucas era de desdém e raiva. Você não deveria estar aqui, Lucas, o homem gritou, sua voz rasgando a noite como vidro quebrando. Você não sabe o que está fazendo. Os olhos de Lucas se arregalaram. Como aquele homem sabia seu nome? Ele nunca o tinha visto antes. Maria se encolheu, levando uma mão à boca, como se tivesse visto um fantasma. Fuja, Lucas, ela sussurrou. A voz embargada de pavor, mas havia algo naquele homem que parecia familiar. O jeito como ele se movia, a ferocidade em seu olhar, era como se ele estivesse ligado a um capítulo sombrio da vida de Lucas, que ele havia esquecido, ou tentado esquecer. Quem é você? Lucas perguntou, tentando manter a voz firme, apesar do turbilhão de sentimentos. Você realmente quer saber? O homem deu um passo à frente, seus braços cruzados, os músculos tensos. Então escute. Você pode ter se mostrado um sucesso, mas a verdade é que sua riqueza vem de um lugar que você ignora. Sua avó fez um pacto, Lucas. O preço dela foi alto, mas seu sucesso se manteve. E tudo isso está prestes a voltar com uma vingança. As palavras cortaram Lucas como uma lâmina afiada. Ele balançou a cabeça, tentando afastar a loucura que o cercava. Eu não sou parte de nada disso. Minha vida, meu dinheiro, isso é meu. Maria tremia ao seu lado, pálida como a luz da lua. Lucas, ouça. Esta cidade tem segredos que você não imagina. Você pode não estar tão seguro quanto pensa. O que ela fez? O que eles querem agora? Antes que Maria terminasse, um grito distante cortou o ar. Mais sons, e Lucas olhou nervosamente ao redor. A atmosfera se tornava opressiva, uma pressão invisível e ameaçadora se instalando. Mas foi a frase final do homem que desconcertou completamente sua mente. Você não conhece a sua verdadeira história. É por isso que estou aqui. Comece a correr. Com essas palavras ecoando em seus ouvidos, uma onda de confusão e terror abalou Lucas. Suas raízes, sua herança, tudo estava em jogo. Ele então virou-se para Maria, procurando conforto e compreensão, mas viu apenas a ansiedade refletida em seus olhos. O beco, antes um abrigo, agora parecia um labirinto sem saída. Um tremor subiu por sua espinha e, por um instante, ele realmente acreditou que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O que ele faria agora? E para onde deveria correr? A escuridão o cercando parecia estar viva. As sombras dançavam como demônios à espreita. Maria, Ele hesitou.
não sabendo se deveria confiar, se deveria correr ou enfrentar a tempestade que se aproximava. E ao seu redor, a cidade continuava a ecoar, murmúrios de vidas e segredos prestes a serem revelados. Prometendo uma verdade explosiva, Lucas sentiu seu coração disparar. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto a sombra do homem se aproximava. Ele piscou, tentando assimilar tudo. As palavras do estranho reverberavam em sua cabeça como um eco sombrio. Eu não sei do que você está falando. Ele forçou a própria voz, tentando parecer forte, mas a dúvida já havia se enraizado. Maria tremia ao seu lado. Seus olhos estavam arregalados, fixos no homem como se visse uma tempestade se formando. Lucas, precisamos sair daqui, ela insistiu, a urgência em sua voz apertando o peito dele. Mas sua mente estava uma confusão. A figura se aproximou mais, um brilho ameaçador nos olhos. Você não pode escapar do seu passado. Ele sempre retorna. E a cidade tem um jeito de cobrar suas dívidas. Ele gesticulou com as mãos, como se estivesse prestes a revelar um segredo profundo. E então, como se o tempo tivesse parado, o homem puxou algo do bolso. Um pequeno objeto brilhava sob a luz tênue dos postes. Um medalhão. Lucas ficou paralisado. O medalhão era idêntico a um que ele havia encontrado em uma antiga caixa de família, aquela onde guardava relíquias que sua mãe dizia serem da avó. A lembrança de sua avó, uma mulher forte e cheia de histórias, retornou a ele, como um fantasma sussurrando verdades esquecidas. Isso é dela, disse o homem, a voz agora mais baixa, mais grave. Lucas sentiu um nó se formar na garganta. Ele não conseguia entender. Você não pode imaginar o que sua avó fez, o que ela sacrificou. E agora está na sua hora de pagar. A rainha de copas da memória popou um local na mente de Lucas. Ele lembrava-se de conversas silenciosas entre a mãe e a avó. Sacrifícios, pagamentos. As palavras tornaram-se um mantra em sua mente. Ele olhou para Maria. O que ela sabia? Por que estava tão pálida? Fuja, Lucas! Maria sussurrou novamente, mas sua voz estava se desfazendo em desespero. O olhar do homem se estreitava, e ele parecia se divertir com o tormento que causava. De repente, o homem avançou, e um grito ecoou. Era um grito de dor, cortante e inconfundível. O som o fez parar. Um jovem apareceu do outro lado da rua, correndo em direção ao beco. Ele tinha o rosto pálido e sua camisa branca estava manchada de sangue. É uma armadilha, o jovem gritou, sua voz desesperada. Ele está atrás de você. E essa frase fez o mundo de Lucas desabar. O homem, que até então parecia um carrasco, estava se tornando uma figura ainda mais ameaçadora. A conexão entre os três se fortaleceu, envolvendo-os em um emaranhado de destinos. A verdade que Lucas tentava entender se aprofundava. Novos fios de conexão e revelação puxando sua história em direções inesperadas. Se o homem estava atrás dele, por que o jovem estava avisando? E quem era ele? O que Maria sabia sobre tudo isso? Maria! Lucas a puxou, os olhos buscando uma resposta. O pânico crescia. O que está acontecendo? Você sabe algo? Os olhares se cruzaram. Por um breve momento, a conexão que haviam formado se tornou uma corrente potente de segredos. A tensão era palpável, como se as paredes do beco estivessem prestes a desmoronar ao redor deles. O homem se aproximou, o medalhão em punho. A história não acaba aqui, Lucas, sibilou ele. Na verdade, está apenas começando. E no instante seguinte, um estalo. O som de vidro quebrando ecoou pela noite. O jovem havia se jogado contra o homem, desarmando a tensão instantaneamente. A luta que se seguiu sacudiu o beco.
Lucas não sabia quem era o verdadeiro inimigo, nem qual era o lado em que deveria estar. No meio do caos, Maria girou para Lucas, com um olhar que misturava medo e determinação. Isso não é apenas sobre você, é sobre todos nós. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Ela hesitou, a urgência pulsando. Ele não tinha ideia do que poderia estar prestes a acontecer. Mas a noite, com todas suas revelações, carecia de algo explosivo, algo que mudaria suas vidas para sempre. O que significava a verdade que Maria tinha guardada? E mais importante, quão profundo era o legado do qual ele... Lucas pensou que era apenas o espectador? A chuva começava a cair novamente, e com ela as respostas pareciam se distanciar. Lucas sentiu seu coração disparar. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto a sombra do homem se aproximava. Ele piscou, tentando assimilar tudo. As palavras do estranho reverberavam em sua cabeça como um eco sombrio. Eu não sei do que você está falando. Ele forçou a própria voz, tentando parecer forte, mas a dúvida já havia se enraizado. Maria tremia ao seu lado. Seus olhos estavam arregalados, fixos no homem como se visse uma tempestade se formando. Lucas, precisamos sair daqui, ela insistiu, a urgência em sua voz cortando através do caos. Mas sua mente estava uma confusão. A figura avançou mais, um brilho ameaçador nos olhos. Você não pode escapar do seu passado. Ele sempre retorna e a cidade tem um jeito de cobrar suas dívidas. A cada palavra, o ambiente tornava-se mais opressivo. E então, como se o tempo tivesse parado, o homem puxou algo do bolso. Um pequeno objeto brilhava sob a luz tênue dos postes. Um medalhão. Lucas ficou paralisado. O medalhão era idêntico a um que ele havia encontrado em uma antiga caixa de família. Aquela onde guardava relíquias que sua mãe disse serem da avó. A lembrança de sua avó, uma mulher forte e cheia de histórias, retornou a ele, como um fantasma sussurrando verdades esquecidas. Isso é dela, disse o homem, a voz mais baixa, mais grave. O ar ao redor de Lucas parecia se contrair, sufocante. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Você não pode imaginar o que sua avó fez, o que ela sacrificou, e agora está na sua hora de pagar. As palavras dele cortaram Lucas como uma lâmina afiada. Ele balançou a cabeça, tentando afastar a loucura que o cercava. Eu não sou parte de nada disso. Minha vida, meu dinheiro, isso é meu! Maria, pálida como a lua, o puxou. Lucas, ouça, ele não está mentindo. A cidade guarda segredos que vão além de nós. O manto de temor cobria o rosto dela, e a urgência pulsava entre eles. Então, de repente, o estalo. O som de vidro quebrando ecoou pela noite. O jovem havia se jogado contra o homem, e a luta que se seguiu sacudiu o beco. Um grito grave e desesperado cortou o ar. Vá, Lucas! A vida dele não vale a sua! O jovem gritou, como se cada sílaba estivesse carregando um peso absurdo. A luta entre ele e o homem se intensificou, socos e chutes voando. Lucas estava preso, em choque, sua mente acelerando com a necessidade de entender. Parado! Você não sabe com quem está lidando! O homem rosnou, mas o jovem, ofegante, segurou firme, determinado a proteger Lucas a qualquer custo. Então, em um giro, algo inesperado aconteceu. O jovem se virou para Lucas, seus olhos fixos, assustados, mas com um brilho de reconhecimento. Você não lembra, Lucas? Sou eu, Miguel, seu primo. Um silêncio chocante se seguiu. Lucas piscou, atordoado. Miguel?
o garoto que ele havia visto algumas vezes em festas de família, mas que desapareceu depois de um desentendimento desagradável, anos atrás. Romuel estava aqui. E o que estava acontecendo? Parece que sua família nunca foi o que você imaginou, o homem disse, agora lentamente se afastando, como se estivesse preparando um golpe devastador. Essa história vai muito além de você e de sua avó. Há muito envolvido, e agora todos nós estamos em perigo. A revelação deixou Lucas paralisado. Ele olhou para Maria, para Miguel e depois para o homem. Uma teia intrincada de mentiras, segredos e angústias girava ao seu redor, prendendo-o de forma inescapável. Uma nova onda de tensão tomou conta do beco. E você não é o único com um passado sombrio, Lucas. O homem sibilou, suas palavras como veneno. A cada passo que você dá, está se aprofundando em um abismo que não consegue compreender. Maria segurou Lucas pelo braço, sua voz baixa e urgentemente preenchida com medo. Precisamos nos mover agora! Se ele descobrir tudo, será tarde demais. E enquanto a chuva começava a cair novamente, Lucas sentiu que as peças da sua vida estavam se reconfigurando de uma forma aterrorizante. Em um instante, percebeu que muitos dos seus sonhos, esperanças e certezas estavam se desfazendo. Agora, ele tinha que escolher: ignorar a verdade e voltar para sua vida vazia, ou enfrentar o que realmente significava ser parte dessa família. Ele hesitou, o peso da decisão esmagando-o. Enquanto isso, Miguel, ainda lutando contra o homem, parou. Você não sabe, mas o que sua avó fez foi apenas o começo. A verdadeira história está prestes a ser revelada, Lucas. E com essas palavras, tudo pareceu congelar. O beco escuro parecia se expandir. E Lucas se deu conta de que, ao esvendar a verdade, poderia perder não apenas a vida que conhecia, mas também as conexões que jamais imaginou serem possíveis. Ele olhou para os dois. Um frio subiu pela sua espinha. A tempestade que se formava não era apenas externa. Era interna, um furacão de emoções prestes a levar tudo o que ele acreditava. O que você quer dizer com isso? O que mais não sei? A agonia em sua voz ecoou na escuridão. Mas a resposta pareceu fugaz, como uma sombra passando. A noite estava longe de terminar, e o maior choque ainda estava por vir. Lucas olhou para Miguel, o coração disparando, enquanto o homem do medalhão recuava, sua expressão se transformando em algo entre raiva e surpresa. As palavras de Miguel ecoavam em sua mente. Sou eu, Miguel, seu primo. Era como se um novo mundo estivesse se abrindo diante dele, mas, ao mesmo tempo, uma sombra escura se precipitando sobre a cena. O homem avançou novamente, mas desta vez era diferente. Você não pode escapar da verdade, Lucas. Ele gritou, a voz cortante como vidro. As palavras pareciam amarrar todos em uma tensão sufocante. O peito de Lucas se apertou e a dúvida se instalou. Que legado era esse? O que mais essa família esconderia dele? Eu não reconheço você, Lucas respondeu, sua voz falhando sob a pressão do momento. O homem estava prestes a falar quando, de repente, uma explosão de luz iluminou o beco. Uma sirene de polícia cortou o ar. E os três congelaram. Atônitos, eles olharam para a entrada do beco, onde flashes vermelhos e azuis piscavam, desenhando sombras dançantes nas paredes. O caos se instalou. Agora vão tornar isso mais complicado, murmurou o homem, seus olhos nervosos se movendo, avaliando as saídas. Miguel segurou Lucas pelo braço, enquanto os sons de sirene se intensificavam. Precisamos correr! Esse lugar não é seguro! A urgência na voz de Miguel fez o corpo de Lucas tremer. Então, como um relâmpago em meio à escuridão, o homem se virou. Você não sabe, Lucas. A verdade está prestes a ser revelada, mas não da forma que você imagina.
Com um movimento rápido, ele atirou o medalhão contra a parede do beco, e o objeto se partiu em 1000 pedaços. O som foi ensurdecedor. E, de repente, tudo mudou. Uma onda de energia varreu o beco, como uma corrente elétrica, levantando poeira e detritos. O chão se agitou sob seus pés, e o ar ficou pesado com um cheiro agridoce de metal. Lucas se sentiu tonto, seu coração batendo com força. A visão turva. Das sombras, uma figura emergiu. Era uma mulher, de cabelos longos e uma expressão decidida. Sua presença tinha um poder quase sobrenatural, e quando ela falou, escaparam involuntariamente de seus lábios, sua visão se embaçando. Lucas, não posso ficar muito tempo, Luísa disse, a voz trêmula, das lágrimas que pareciam descer por seu rosto. A verdade que você está prestes a descobrir vai mudar tudo, e nem todos sobreviverão a isso. O homem olhou para Luísa e então para Lucas, seu rosto agora pálido. Você não deveria estar aqui. Eles vão descobrir. Uma pressão crescente envolvendo o beco. Miguel se afastou lentamente, suas mãos levantadas, confuso. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Miguel, gritou Luísa, como se tivesse visto um fantasma, antes de se voltar para Lucas. Eu precisava te proteger do passado. Sua avó fez uma escolha. E agora estamos pagando o preço. As revelações se acumulavam como um tornado. Tudo girando fora de controle. A sirene da polícia ecoava cada vez mais perto. Mas o que Lucas realmente estava tentando entender era o que significava essa conexão, essa herança. E o que mais ele não sabia sobre a história de sua família. Lucas, nós somos parte de algo muito maior do que você pensa. E a verdade, ela pode ser mais mortal do que você imagina, Luísa disse. Ele sentiu o nó na garganta aumentar. A cidade, a chuva. Tudo era um pano de fundo para um drama que ele nunca tinha imaginado. No tempo certo, eu vou te explicar tudo, Luísa continuou, enquanto o beco parecia girar com uma intensidade crescente. O chão tremeu novamente, e a figura sombrio do homem olhou para os lados, claramente perdendo sua compostura. Seus olhos não estão prontos para a verdade, ele murmurou voltando-se para Luísa, agora apresentando um semblante de medo genuíno. Mas antes que um deles pudesse responder, uma explosão de luz tomou o beco, e a figura de Luísa começou a desaparecer, como areia passando entre os dedos. Mãe! Lucas gritou, estendendo a mão, mas ela se desfez em névoa, deixando sozinho, envolto em uma escuridão cada vez mais opressiva. Você e eu, Lucas, temos muito a discutir, Miguel começou, mas Lucas estava perdido. A verdade, aquela verdade, tudo o que construiu, tudo o que pensou saber, a revelação estava prestes a explodir em seu rosto. O que significava tudo isso? E como ele enfrentaria o que estava por vir? A cidade aos poucos se fechava ao redor dele, e sem saber para onde ir, ele se deu conta de que a batalha estava apenas começando. A noite tinha segredos, e agora, ao invés de um simples R$ 1.000.000, Lucas se via imerso em uma teia de um passado que nunca quis encarar. Ele estava no meio do furacão, a incerteza o cercava. Agora ele não sabia se deveria buscar a verdade ou se esconder dela. Lucas estava perdido em uma neblina de emoções, a imagem de sua mãe desaparecendo na escuridão. O beco parecia respirar ao redor dele, as paredes se inclinando, como se a cidade própria estivesse ansiosa para engoli-los. Miguel, seu primo, estava ao seu lado, com um olhar cheio de determinação, mas também de incerteza. Ele sentia um nó na garganta, a urgência pulsando nas veias, misturada com um terror crescente. O que mais ele não sabia? Lucas, nós precisamos sair daqui agora, Miguel insistiu, puxando-o.
O som da sirene se intensificava, como se o tempo estivesse se esgotando. Mas algo dentro de Lucas o paralisava, aninhado em uma escuridão de segredos e revelações. Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle. Então, de repente, um estrondo. O beco tremeu e uma parede desmoronou, revelando um corredor obscuro, como uma passagem secreta. A poeira subiu, cobrindo tudo, enquanto a luz das sirenes piscava. "Vamos!" Miguel gritou, puxando Lucas em direção ao que parecia ser uma fuga. Mas quando entraram, a passagem não terminava em alívio, mas em uma sala repleta de equipamentos estranhos, como um laboratório improvisado. Aparelhos zumbindo, luzes piscando, a atmosfera estava carregada, como se um segredo obscuro estivesse prestes a ser revelado. "Isso não é bom", murmurou Miguel, enquanto se virava para Lucas. O rosto dele estava pálido, os olhos arregalados. "Temos que descobrir o que está acontecendo aqui." O medo começou a transparecer na voz de Miguel, e Lucas não sabia se isso ajudava ou dificultava. Então, de uma sombra, uma figura emergiu. "Vocês estão perdidos." A voz era suave, mas cortante. Era uma mulher, com um olhar firme e um sorriso enigmático. "Por que vocês estão aqui?" Lucas sentiu o coração parar. O reconhecimento veio como um soco no estômago. "Sofia!" Ele gaguejou, a mente rodando. Sofia, sua ex-namorada, alguém que ele nunca esperou ver ali. Mas como ele estava envolvida nisso? E o que era aquele lugar? "Lucas, eu estava esperando por você", Sofia disse, com um olhar carregado de segredos. O que ela sabia? Como ela se tornou parte dessa confusão? "Você precisa entender. Tem algo maior acontecendo." "Maior do que o quê?" Lucas a interrompeu, a frustração explodindo. "As pessoas estão se machucando. Minha mãe, aquele homem, e agora você. O que está acontecendo?" Ele queria respostas urgentemente. "Sua família", ela começou, a voz baixa, quase um sussurro. "Não é o que você pensa. Sua avó fez pactos. Pactos que envolvem mais do que riqueza. E estamos todos presos nessa teia." As palavras dela cortaram como uma lâmina. Lucas olhou para Miguel, vislumbrando um desalento quase palpável. "Não, isso não pode ser verdade." O pânico tomou conta dele, e ele olhou de volta para Sofia, buscando lucidez. "Você não pode estar falando sério." "Eu sei que parece insano", Sofia admitiu, "mas a verdade é que sua avó usou você como uma peça nesse jogo. Ela forjou sua riqueza através de rituais que você nunca soube. A cidade, a chuva, tudo está interligado." Antes que Lucas pudesse responder, um clarão iluminou a sala. O homem do medalhão apareceu na entrada, seus olhos brilhando, revelando uma fúria explosiva. "Você não deveria estar aqui, Sofia." Ele rosnou, um brilho ameaçador na voz, e em um movimento rápido, lançou um objeto que se estilhaçou no chão. Uma onda de energia percorreu a sala, fazendo a luz piscar. Sofia olhou para Lucas, seus olhos cheios de um medo profundo. "Estava na hora de você saber a verdade. Mas agora, Lucas, você precisa decidir. A verdade vem com um preço. Um preço que pode ser mais alto do que você imagina." E nesse instante um estalo quebrou o silêncio. Com um grito interno, Lucas percebeu que a conexão entre aqueles momentos concentrava todo o peso de sua vida. Aquela revelação não era só uma mudança, poderia ser o colapso de tudo. "Quem está em risco?" ele perguntou, sentindo a urgência. "Quem deve pagar o preço?" Só então se deu conta da verdadeira complexidade do que estava enfrentando. E uma pergunta ecoou em sua mente, como um gongo distante. Quanto mais longe ele queria ir para descobrir a verdade, e quem, no final, realmente era a pessoa que ele conhecia. A sala girava, os rostos se distorcendo, enquanto o mundo parecia desmoronar ao redor dele. E Lucas sabia que tudo o que acreditava
Estava prestes a mudar para sempre. Lucas estava perdido em uma neblina de emoções. A imagem de sua mãe desaparecendo na escuridão. O beco parecia respirar ao redor dele, as paredes se inclinando, como se a cidade própria estivesse ansiosa para engoli-los. Miguel, seu primo, estava ao seu lado, com um olhar cheio de determinação, mas também de incerteza. Ele sentia um nó na garganta, a urgência pulsando nas veias, misturada com um terror crescente. O que mais ele não sabia? Lucas, precisamos sair daqui agora! Miguel insistiu, puxando-o. O som da sirene se intensificava, como se o tempo estivesse se esgotando. Mas algo dentro de Lucas o paralisava, aninhado em uma escuridão de segredos e revelações. Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle. Então, de repente, um estrondo. O beco tremeu e uma parede desmoronou, revelando um corredor obscuro, como uma passagem secreta. A poeira subiu, cobrindo tudo, enquanto a luz das sirenes piscava. Vamos, Miguel gritou, puxando Lucas em direção ao que parecia ser uma fuga. Mas quando entraram, a passagem não terminava em alívio, mas em uma sala repleta de equipamentos estranhos, como um laboratório improvisado. Aparelhos zumbindo, luzes piscando. A atmosfera estava carregada, como se um segredo obscuro estivesse prestes a ser revelado. Isso não é bom, murmurou Miguel, enquanto se virava para Lucas. O rosto dele estava pálido, os olhos arregalados. Temos que descobrir o que está acontecendo aqui. O medo começou a transparecer na voz de Miguel, e Lucas não sabia se isso ajudava ou dificultava. Então, de uma sombra, uma figura emergiu. Vocês estão perdidos. A voz era suave, mas cortante. Era uma mulher com um olhar firme e um sorriso enigmático. Por que vocês estão aqui? Lucas sentiu o coração parar. O reconhecimento veio como um soco no estômago. Sofia? Ele gaguejou, a mente rodando. Sofia, sua ex-namorada. Alguém que ele nunca esperou ver ali. Mas como ela estava envolvida nisso? E o que é aquele lugar? Lucas, eu estava esperando por você, Sofia disse, com um olhar carregado de segredos. O que ela sabia? Como ela se tornou parte dessa confusão? Você precisa entender. Tem algo maior acontecendo. Maior do teu quê? Lucas a interrompeu, a frustração explodindo. As pessoas estão se machucando. Minha mãe, aquele homem, e agora você. O que está acontecendo? Ele queria respostas urgentemente. Sua família, ela começou. Ah, voz baixa, quase um sussurro. Não é o que você pensa. Sua avó fez pactos. Pactos que envolvem mais do que riqueza. E estamos todos presos nessa teia. As palavras dela cortaram como uma lâmina. Lucas olhou para Miguel, vislumbrando um desalento quase palpável. Não! Isso não pode ser verdade! O pânico tomou conta dele, e ele olhou de volta para Sofia, buscando lucidez. Você não pode estar falando sério. Eu sei que parece insano, Sofia admitiu. Mas a verdade é que sua avó usou você como uma peça nesse jogo. Ela forjou sua riqueza através de rituais que você nunca soube. A cidade, a chuva, tudo está interligado. Antes que Lucas pudesse responder, um clarão iluminou a sala. O homem do medalhão apareceu na entrada, seus olhos brilhando, revelando uma fúria explosiva. Você não deveria estar aqui, Sofia! Ele rosnou, um brilho ameaçador na voz, e em um movimento rápido lançou um objeto que se estilhaçou no chão. Uma onda de energia percorreu a sala, fazendo a luz piscar. Sofia olhou para Lucas, seus olhos cheios de um medo profundo. Estava na hora de você saber a verdade. Mas agora, Lucas, você precisa decidir. A verdade vem com um preço que pode ser mais alto do que você imagina. E nesse instante, um estalo quebrou o silêncio.
Com um grito interno, Lucas percebeu que a conexão entre aqueles momentos concentrava todo o peso de sua vida. Aquela revelação não era só uma mudança. Poderia ser o colapso de tudo. Quem está em risco? Ele perguntou, sentindo a urgência. Quem deve pagar o preço? Só então se deu conta da verdadeira complexidade do que estava enfrentando. E uma pergunta ecoou em sua mente, como um gongo distante. Quanto mais longe ele queria ir para descobrir a verdade, e quem, no final, realmente era a pessoa que ele conhecia? Então, de repente, o chão sob eles começou a tremer violentamente. A sala se contorceu como se estivesse viva. E num movimento surreal, uma abertura se formou no chão, como um buraco negro se abrindo. "Mãe!" gritou Lucas, mas a voz se perdeu em um eco aterrador. A confusão tomou conta. Do buraco, uma sombra se projetou, envolvendo Sofia em um turbilhão. Lucas estendeu a mão, mas era tarde demais. Ela desapareceu, tragada pela escuridão, com um grito que reverberou na sala. Miguel ficou paralisado, horrorizado. "Sofia!" E diante deles, o homem do medalhão riu, um som frio, sem emoção. Era só uma questão de tempo. As escolhas têm consequências. Lucas sentiu um colapso dentro de si. O que estava acontecendo? E a verdade que Sofia havia prometido saber teria que ser encontrada sem ela. O beco, aquela sala, tudo fluía ao seu redor. E enquanto o buraco se fechava, ele percebeu que uma nova realidade estava se formando. Era um ciclo sem fim. E ao se dar conta, notou algo em Miguel. Olhando para ele, descobriria que tudo tinha uma nova dimensão. E Lucas, ofegante, tornou-se o centro de algo profundo, uma herança que ultrapassava a compreensão. Sentiu que talvez aquele não fosse apenas o início de um conflito, seria o renascimento de um legado. E a pergunta ficou na mente de Lucas. Estava ele realmente preparado para enfrentar o que estava por vir? Lucas sente seu coração disparar enquanto o chão treme sob seus pés. A sala, antes repleta de equipamentos estranhos, agora parece um labirinto de incertezas. Ele olha para Miguel, que tem o rosto pálido, os olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. "Precisamos descobrir o que está acontecendo aqui!" Miguel grita, mas a escuridão parece se aproximar deles como se estivesse viva. A tensão é palpável, como fios prestes a se romper. Ele tenta organizar os pensamentos. A última imagem de sua mãe desaparecendo ecoa em sua mente. "Sofia!" grita, como se seu nome pudesse trazê-la de volta. Mas a sala se torna um turbilhão. O homem do medalhão avança! A expressão dele é uma máscara de raiva. Lucas sente uma onda de energia o envolver. Era só uma questão de tempo. As revelações estão interligadas. O homem rosna, seus olhos brilhando com uma fúria incontrolável. A imagem de Sofia desaparecendo faz um nó se formar na garganta de Lucas. E antes que ele possa reagir, um clarão ofusca a visão de todos. Uma figura surge do brilho, leve, como uma fumaça dançante. E Lucas se dá conta de que está olhando para sua avó. "Você não pode acreditar em tudo o que ouve!" Ela grita, a voz preenchendo o ar como um eco de uma tempestade. Mas a cena muda, rapidamente. Sofia aparece novamente, desta vez de forma mais clara, mas todo seu corpo brilha com uma luz prateada, uma imagem presa entre dois mundos. "Lucas, tudo o que você sabe não passa de uma ilusão!" Sofia grita, seus olhos fixos nos dele. "Você é parte de algo muito maior!" E então, de repente, a sala começa a girar. Pode ser a mente de Lucas, ou a realidade em si se desmoronando, mas ele não consegue distinguir. A tensão explode quando uma parte do teto desaba,
e migalhas de segurança caem como chuva ao redor deles. Ele avança, mas a verdade de Sofia o agarra. Ele questiona. Que você quer dizer com isso? O que sou eu, afinal? A voz de sua avó o chama, misturando-se ao som de destroços caindo. O medalhão brilha onde ele caiu, e Lucas percebe que a energia ao redor se concentra nele. Lucas! Você é o escolhido, diz sua avó, e as palavras ressoam como um tambor. Mas então, uma explosão de luz brilha, e todo o labirinto se desvanece, deixando Lucas em um vácuo negro. Ele sente como se estivesse caindo, sem destino. As vozes se confundem. Você nunca soube quem você realmente era. O verdadeiro legado está nas suas mãos. O eco ressoa, profundas verdades e mentiras estão à sua porta. Mas há algo mais, algo que o faz hesitar. Em frações de segundo, a cena muda novamente e um barulho alto faz Lucas se sobrepor aos pensamentos. Willie, seu amigo de infância que ninguém via há anos, aparece. Ele está com marcas em seu rosto e uma expressão de dor nos olhos, como se a vida tivesse lhe feito um pesado fardo. Lucas, você precisa entender, não confie em ninguém. Eles estão atrás de você. Ele grita. A revelação treme em seu peito. Lucas não consegue captar tudo. A confusão se instala. Ele olha de novo para Sofia e para o homem, agora furioso. E uma nova verdade se forma. O que ele pensou que sabia sobre sua própria família e seus laços, tudo se revela como uma teia de enganos. Willie, o que você está fazendo aqui? A voz de Lucas se quebra, cercada por um novo desespero. Todos estão envolvidos. Você está em perigo, Lucas. E a sala se contorce, como um animal ferido, engolindo tudo em sua voracidade. Não confie na sua avó. Willie avança, sua voz uma mistura de alerta e desespero. Ela não é quem você pensa aqui. As peças do quebra-cabeça se juntam em sua mente. As palavras de Willie ecoam, transformando-se em gritos que exigem entendimento. As luzes piscam novamente. E Lucas, sentindo o peso da história se formando ao seu redor, percebe que a verdade pode estar muito mais próxima, mas também mais distante do que ele jamais poderia imaginar. O nó na garganta agora é quase insuportável, e uma única pergunta ressoa em sua mente. A quem você pode confiar quando todos têm segredos demais? E na escuridão, a resposta permanece iludida, como sombras dançantes esperando por uma chance de revelação. Lucas estava perdido em uma neblina de emoções, a imagem de sua mãe desaparecendo na escuridão. O beco parecia respirar ao redor dele, as paredes se inclinando, como se a cidade própria estivesse ansiosa para engoli-los. Miguel, seu primo, estava ao seu lado, com um olhar cheio de determinação, mas também de incerteza. Ele sentiu um nó na garganta, a urgência pulsando nas veias, misturada com um terror crescente. O que mais ele não sabia? Lucas, precisamos sair daqui agora! Miguel insistiu, puxando-o. O som da sirene se intensificava, como se o tempo estivesse se esgotando. Mas algo dentro de Lucas o paralisava, aninhado em uma escuridão de segredos e revelações. Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle. Então, de repente, um estrondo. O beco tremeu e uma parede desmoronou, revelando um corredor obscuro, como uma passagem secreta. A poeira subiu, cobrindo tudo, enquanto a luz das sirenes piscava. Vamos! Miguel gritou, puxando Lucas em direção ao que parecia ser uma fuga. Mas quando entraram, a passagem não terminava em alívio, mas em uma sala repleta de equipamentos estranhos, como um laboratório improvisado. Aparelhos zumbindo, luzes piscando. A atmosfera estava carregada, como se um segredo obscuro estivesse prestes a ser revelado. Isso não é bom, murmurou Miguel.
enquanto se virava para Lucas. O rosto dele estava pálido, os olhos arregalados. Temos que descobrir o que está acontecendo aqui. O medo começou a transparecer na voz de Miguel, e Lucas não sabia se isso ajudava ou dificultava. Então, de uma sombra, uma figura emergiu. Vocês estão perdidos. A voz era suave, mas cortante. Era uma mulher, com um olhar firme e um sorriso enigmático. Por que vocês estão aqui? Lucas sentiu o coração parar. O reconhecimento veio como um soco no estômago. Sofia, ele gaguejou, a mente rodando. Sofia, sua ex-namorada, alguém que ele nunca esperou ver ali. Mas como ela estava envolvida nisso? E o que era aquele lugar? Lucas, eu estava esperando por você, Sofia disse com um olhar carregado de segredos. O que ela sabia? Como ela se tornou parte dessa confusão? Você precisa entender. Tem algo maior acontecendo. Maior do que o quê? Lucas a interrompeu, a frustração explodindo. As pessoas estão se machucando. Minha mãe, aquele homem. E agora você. O que está acontecendo? Ele queria respostas urgentemente. Sua família, ela começou, a voz baixa, quase um sussurro. Não é o que você pensa. Sua avó fez pactos. Pactos que envolvem mais do que riqueza. E estamos todos presos nessa teia. As palavras dela cortaram como uma lâmina. Lucas olhou para Miguel, vislumbrando um desalento quase palpável. Não, isso não pode ser verdade. O pânico tomou conta dele e ele olhou de volta para Sofia, buscando lucidez. Você não pode estar falando sério. Eu sei que parece insano, Sofia admitiu, mas a verdade é que sua avó usou você como uma peça nesse jogo. Ela forjou sua riqueza através de rituais que você nunca soube. A cidade, a chuva, tudo está interligado. Antes que Lucas pudesse responder, um clarão iluminou a sala. O homem do medalhão apareceu na entrada, seus olhos brilhando, revelando uma fúria explosiva. Você não deveria estar aqui, Sofia. Ele rosnou, um brilho ameaçador na voz, e em um movimento rápido, lançou um objeto que se estilhaçou no chão. Uma onda de energia percorreu a sala, fazendo a luz piscar. Sofia olhou para Lucas, seus olhos cheios de um medo profundo. Estava na hora de você saber a verdade. Mas agora, Lucas, você precisa decidir. A verdade vem com um preço que pode ser mais alto do que você imagina. E nesse instante, um estalo quebrou o silêncio. Com um grito interno, Lucas percebeu que a conexão entre aqueles momentos concentrava todo o peso de sua vida. Aquela revelação não era só uma mudança. Poderia ser o colapso de tudo. Quem está em risco? Ele perguntou, sentindo a urgência. Quem deve pagar o preço? Só então se deu conta da verdadeira complexidade do que estava enfrentando. E uma pergunta ecoou em sua mente, como um gongo distante. Quanto mais longe ele queria ir para descobrir a verdade? E quem, no final, realmente era a pessoa que ele conhecia? O homem do medalhão soltou uma risada baixa. Uma risada que fez o sangue de Lucas gelar. Você não faz ideia, faz? Ele avançou, e tudo parecia escurecer ao redor. Sofia não é apenas sua ex-namorada. Ela é parte disso tudo. Sua mãe, sua avó, elas não são as únicas com segredos. Lucas sentiu um estalo na nuca, um silêncio que engoliu a sala. O quê? Ele sussurrou, dificuldade em absorver as palavras do homem. As peças começaram a se mover, e a ideia de que algo estava terrivelmente errado o atingia em ondas. Sim, Lucas, ela é descendente direta da sua família. Eles são todos parte de um plano maior. O homem fez uma pausa, avaliando a reação de Lucas. Esse legado não se limita à sua avó. Você e Sofia,
Vocês estão mais conectados do que imagina. Vocês têm um papel nesta história de sangue, sacrifícios e poder. O ar ficou denso. Lucas olhou para Sofia e a realidade da situação deu um nó em seu estômago. Ele havia amado Sofia, mas agora tudo parecia um labirinto de mentiras. Sofia, é verdade? A dúvida envenenava sua voz, e a expressão de Sofia se contorceu em algo que ele não conseguia entender. Lucas, eu não sabia, ela disse, sua voz trêmula, enquanto o medo crescia em seu olhar. Meu pai, havia coisas que minha mãe não me contou. Eu nunca quis machucar você. A pressão na cabeça de Lucas se intensificou, como se o mundo estivesse se desmoronando em torno dele. O homem do medalhão riu novamente, um som frio que ressoou pelo espaço. Agora você precisa escolher, Lucas. Os segredos foram revelados e as alianças vão ser testadas. Quem você realmente é vai te mostrar o caminho. Mas cuidado, a maldição da sua família se estende além do que você pode suportar. O chão tremulou mais uma vez, e a sala começou a desmoronar, como se estivesse prestes a engolir tudo. Lucas e Miguel se entreolharam, o sentimento de desespero se apoderando. O que mais estava prestes a ser revelado? E, acima de tudo, quem ele realmente poderia confiar nessa tempestade que se aproximava, uma tempestade de verdades e mentiras que ameaçava destruir tudo o que conhecia. O chão tremeu sob os pés de Lucas, e o labirinto de emoções foi substituído pelo frio da realidade. Ele olhou para Sofia, seus olhos cheios de segredos que ele mal conseguia entender. A conexão estava ali, pulsando entre eles, e a verdade, tão perigosa quanto fascinante, estava prestes a ser revelada. Você é parte de tudo isso, ele sussurrou, o nó na garganta quase o sufocando. Sofia respirou fundo, sua expressão uma mistura de coragem e receio. Sim, Lucas, mas eu não sabia. Minha mãe se recusou a falar, e eu achei que nunca me afetaria. Sua voz tremia, e ele sentiu a compaixão e a dor correrem como um rio turbulento entre eles. O homem do medalhão avançou, esboçando um sorriso ameaçador. Agora você sabe. A família de vocês está entrelaçada em algo maior. Mas isso tem um preço! A sala continuava a desmoronar ao redor deles, e a sensação de urgência pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Miguel, ao lado de Lucas, sentiu o peso da responsabilidade. Precisamos fazer algo! Nós não podemos ficar aqui! A tensão se tornava insuportável. Lucas olhou para o medalhão no chão. As peças quebradas reluzindo como promessas desfeitas. Um plano começou a tomar forma em sua mente. Se a verdade é o que queremos, então temos que encarar. Juntos. Miguel assentiu, e Sofia também. Agora era tudo ou nada. O homem do medalhão hesitou. E foi nesse instante que Lucas tomou coragem. Aqui e agora, vamos desvendar isso. Se temos que pagar um preço, que seja juntos. A determinação em sua voz era palpável. Uma faísca de esperança em meio à escuridão. Com um movimento rápido, os três se uniram, formando um círculo. Vamos descobrir o que realmente somos. A verdade nos libertará. Eles se entrelaçaram, sentindo a energia se intensificar. O homem hesitou, seu olhar mudando de confiança para desespero. E então, no exato momento em que a luz do laboratório começou a brilhar intensamente, tudo ao seu redor explodiu em um turbilhão de som e luz. O medalhão se elevou, girando como um vórtice, e as imagens da família de Lucas começaram a dançar diante de seus olhos. Ele viu a avó, as tradições, os pactos e os sacrifícios que moldaram sua vida. Essa é a verdade, aceitem ou fujam, mas não a ignorem. O homem gritou, mas a voz foi engolida pela tempestade de energia.
Lucas podia sentir suas memórias se entrelaçando, os laços familiares se tornando mais claros. Ele entendeu agora que a herança que tanto temia também trazia poder. As luzes cessaram abruptamente e ele se viu em um espaço diferente. Os três estavam em um campo aberto, a lua cheia iluminando seus rostos. A cidade havia desaparecido, mas a sensação de liberdade os envolvia. "Isso é o que somos!" exclamou Lucas, um sorriso de vitória se formando. Sofia sorriu, um brilho renovado em seu olhar. "Juntos podemos reescrever essa história." Miguel também estava aliviado, a dor que sentia se dissipando. Mas ainda havia uma sombra, como uma nuvem sobre eles. A verdade tinha um peso e eles precisavam estar prontos para enfrentar o que estava por vir. "Uma nova jornada começa agora!" disse Lucas olhando para seus amigos. Enquanto os três se juntavam, deixavam os medos e as dúvidas para trás, prontos para desvendar o futuro. O eco das histórias não contadas ainda ressoava, mas agora, juntos, era hora de escrever novas páginas. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias explosivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. O próximo capítulo aguarda por você.